coração, diga amém. Quantos estão com expectativa para isso, amém? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. O verso de número 22. Primeiro Samuel, capítulo 15, o verso 22. Nós chegamos ao 7º dia, amém? Aleluia. Eu não sei se, assim como eu, você teve a alegria de poder estar aqui todos os dias. Mas a cada dia o Senhor foi trazendo uma palavra ao nosso coração. E eu sei que, às vezes, os dias se tornam cansativos, mas certamente você que chegou aqui, a cada dia você saiu daqui renovado. E eu tenho certeza de que a perseverança, ela trouxe para a sua vida uma bênção da parte do Senhor, amém? Aleluia. Você encontrou o seu texto, 1 Samuel 15, 22? Aleluia. Mas antes de nós lermos o texto e compartilharmos a palavra do Senhor, eu queria convidar aqui à frente o nosso irmão Raimundo e a nossa irmã Vera, e também a sua netinha. Nosso irmão Raimundo, ele se converteu nessa casa, né? E serviu aqui conosco durante algum tempo. Vem aqui para perto de mim. E depois eles foram servir em outro quartel, né? Mas eles entenderam de Deus que era tempo de voltar, amém? E ontem ele estava conversando comigo, eles estavam conversando comigo, e eles oraram ao Senhor, vinham orando ao Senhor. Eles entenderam que aqui era o lugar em que eles deveriam estar. E nós estamos muito felizes pela vida de vocês, né? Por vocês estarem voltando e numa semana profética. Então nós cremos que isso também é profético, né? Nós cremos que assim como eles, muitos outros virão, amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar agradecendo ao Senhor pela vida deles e declarando que são muito bem-vindos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque durante esse tempo eles estiveram servindo ao Senhor em uma outra igreja, mas eles entenderam que deveriam estar aqui conosco. E com muita alegria nós os recebemos nessa noite para declarar que somos uma só família, que somos um só corpo e que juntos vamos servir ao Senhor para a glória do seu nome. Ó Deus, nós recebemos com alegria e os abençoamos e declaramos no nome de Jesus: sejam muito bem-vindos a essa casa, sejam bem-vindos a essa família, vocês são a Igreja Ebenezer. No nome de Jesus nós assim oramos e você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. E você não pode sair daqui hoje sem dar um abraço neles. A Elô disse assim, ele estava dizendo para mim: vovô, foi lá que eu conheci Jesus, eu quero voltar para lá. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. A palavra do Senhor diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Declare comigo e diga: obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Essa foi a palavra declarada por Samuel a Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas para que nós possamos compreender melhor qual o sentido dessa palavra, nós precisamos entender quem era Saul e em que contexto essa palavra veio
ao seu coração. Saul, diz a palavra, ele era filho de Quis, um homem de posses da tribo de Benjamim. Na primeira vez que Saul aparece na Bíblia, ele já era casado com Aquinoã. E a palavra nos declara que ele tinha um filho chamado Jonatas, e ele morava em Gibeá, ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. A palavra vai declarar para nós que o todo Saul ele teve 6 filhos, 4 filhos e 2 filhas. Se você conhece um pouco da história de Israel, você sabe que Saul ele foi o primeiro rei de Israel. É desconhecida a idade com que ele começou a reinar. Nós, contudo, sabemos, a palavra nos ensina, que poucas histórias na Bíblia foram tão trágicas quanto a de Saul. Ele foi um herói trágico, não apenas porque ele foi derrotado, mas alguém cuja destruição ela se deu por uma deficiência no seu caráter. Ou seja, Saul ele tinha tudo para dar certo, mas ainda assim ele deu errado. A essência dos erros de Saul estava na sua arrogância e na sua obsessão pelo poder e pela glória. E apesar de trágica, a história de Saul ela nos traz muitos ensinamentos. E eu queria então compartilhar alguns desses com você nessa noite. A história de Saul ela está registrada no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 9 a 31. Observe que a palavra vai dizer para nós que até então, nos dias de Moisés, Deus governava Israel. E ele assim o fazia através dos seus juízes e também dos seus sacerdotes, que eram dotados de poderes sobrenaturais, de habilidades sobrenaturais. E Deus era o único e verdadeiro rei sobre Israel. Não havia outro. Embora nós percebamos que tenham havido indivíduos que eles governaram Israel de uma forma que eles se sobressaíam, mas em nenhum momento nós vamos perceber qualquer um deles reivindicando sobre si um título de rei, porque eles compreendiam que somente o Senhor era rei, que somente o Senhor era digno de ser reconhecido como rei. Quando Samuel, o último dos juízes, envelheceu, a Bíblia diz que o povo pediu um rei para si. Israel olha para as nações que estão ao seu redor e deseja ser como elas. Então diz a palavra que eles desejaram ter sobre si um rei à semelhança das demais nações. E é interessante, queridos, porque quando eles assim o fazem, eles não estão apenas declarando que eles estão querendo um rei sobre si, mas eles estão declarando também que eles estão querendo depender das suas próprias habilidades, ao invés de depender das habilidades do Senhor. 1 Samuel capítulo 8 nos fala sobre isso. Deus então, ele oferece aos israelitas um rei do tipo que eles desejavam, exatamente conforme era o desejo do seu coração. Saul ele era o reflexo literal do sentimento de independência do povo de Israel. Sabe, irmãos, Saul ele era forte, Saul ele era guerreiro, Saul ele era habilidoso, mas ele não agiu no poder e na sabedoria do Senhor. Saul ele agiu na dependência do seu próprio julgamento, ele agiu na dependência da sua própria força, ele agiu segundo o intento do seu coração. Então, na verdade, Saul, ele nada mais era do que uma materialização do desejo do coração do povo. Assim conforme eles desejaram, eles tiveram um rei. E aqui nós aprendemos uma preciosa lição. Note comigo, o desastre de Saul não estava na sua força, não estava no seu poderio de guerra, nem mesmo na sua habilidade. Aliás,
se você notar bem, essas qualidades elas contariam a seu favor e não contra si. Porque certamente essas são habilidades que são desejáveis para um rei, para alguém que vai governar sobre uma nação. Mas o fato em que consistiu o desastre do seu reinado estava em agir com todas essas habilidades de maneira independente do Senhor. A revelia do Senhor. Ele não atentou para o Senhor. Ele não atentou para a sua vontade. Então diz a Bíblia que Saul ele é mencionado pela primeira vez em 1 Samuel capítulo 9. E a Bíblia vai descrevê-lo como alguém que era de presença forte, ele era alto e ele era belo. É interessante porque a descrição em 1 Samuel 9:2 diz assim, olha, desde os ombros para cima, ele se sobressaía de todo o povo. Irmãos, ele era alguém que se destacava entre todos na nação. Ninguém na nação de Israel tinha o seu porte, ninguém tinha o seu tamanho, ninguém tinha a sua altura, ninguém tinha a sua beleza. Esse era Saul. Alguns estudiosos chegam a declarar que ele tinha cerca de 2 metros e 13 centímetros. Certamente ele era alguém que se destacava no meio dos demais. Você concorda comigo? Apesar de uma descrição positiva no primeiro momento, ela focaliza aqui apenas qualidades que eram externas e não internas. Algo que era visto, algo que chamava a atenção, algo que estava aos olhos de todos. A Bíblia diz que ele, assim era Saul, mas essas qualidades que eram visíveis necessariamente não era aquilo que era necessário para que alguém pudesse governar sobre Israel. Ao contrário disso, a Bíblia vai declarar para nós, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 18, contrastando com Saul acerca de Davi, a palavra diz, ele é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em suas palavras, formoso de aspectos, e o Senhor era com ele. Você pode dizer amém? O que é que fica claro para nós? Que embora Saul ele tivesse uma boa aparência física, e ele fosse excelente, ele era carente de qualidades espirituais, ou qualidades no seu interior, que pudessem lhe fazer governar sobre a nação de Israel. Ou seja, aquilo que Saul tinha externamente, Davi ele tinha internamente. Aquilo que era visto em Saul aos olhos de todos, era o que o Senhor procurava no coração de alguém. E ele encontrou isso no coração de Davi. Sabe, o Senhor ele se vale de todos os nossos dotes exteriores para usá-los para a sua glória. Você pode dizer amém? Mas se nós não tivermos em nós, no nosso interior, internalizado em nós o caráter do Senhor, todas as nossas habilidades, elas se tornarão um grande desastre. Porque a verdade é que nós vamos confiar na nossa própria força, nós vamos confiar na nossa própria maneira de fazer, no nosso saber, e nós vamos então fazer a revelia do Senhor. E esse não é o desejo do coração do Senhor para mim, nem para você. Esse não é o desejo do coração do Senhor para a sua igreja. Você pode dizer amém? Quando Quis, pai de Saul, lhe havia mandado junto com um servo procurar algumas jumentas que se haviam perdido nas montanhas de Gibeá. Diz a palavra que Saul, procurando-as e não encontrando, ele tomou conhecimento que por aquela região existia um profeta muito poderoso chamado Samuel. Então ele teve a brilhante ideia de dizer, olha, vamos consultar o profeta, porque certamente ele nos dirá aonde as jumentas de meu pai estão. E eles foram então a Saul com essa expectativa. Mas antes disso, o Senhor já havia avisado a Samuel em seu coração que Saul estava destinado para ser rei de Israel.
Portanto, quando quando Samuel ele percebe que Saul vem ao seu encontro, ele sabe muito bem quem está vindo ao seu encontro. E então diz a palavra que Samuel ele dedica uma atenção especial a Saul. E diz a Bíblia que ele unge Saul como rei, e ele lhe dá então diretrizes que deveriam ser obedecidas. Antes, Samuel advertiu Saul que alguns sinais lhe seriam dados, e que quando esses sinais se cumprissem, ele deveria fazer o que lhe viesse à mão, porque Deus era com ele. Está lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 7. O que Samuel estava dizendo para Saul é: quando essas coisas acontecerem, você prossiga, vá adiante, porque o reino será seu e o êxito será certo. Você pode dizer amém? Você percebe comigo que todas as coisas, elas convergiam para um grande sucesso na vida de Saul? Você percebe que Saul ele estava na rota certa, ele estava trilhando o caminho que era necessário para que ele pudesse ser alguém segundo o coração de Deus, que viesse governar sobre Israel. Mas aí Samuel acrescenta, e ele diz assim, olha, a Saul: agora, você vai a Gilgal, adiante de mim, e logo eu descerei a ti para sacrificar holocaustos. Espera, porém, 7 dias, até que eu venha a ti e te ensine o que hás de fazer. Foi exatamente aqui que começou a derrocada de Saul. Queridos, diz a palavra que Saul fracassou em obedecer a palavra do Senhor transmitida por Samuel. E assim ele mostrou falta de qualificação para ser rei de Israel. Se Saul tivesse obedecido, ele teria mostrado a sua submissão para se tornar rei de Israel. Se assim acontecesse, Saul ele vivenciaria 3 sinais que foram declarados por Samuel. E aliás, o primeiro deles ele já experimentou, que foi a designação. O que foi isso? Foi o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça. Assim que Saul vem ao encontro de Samuel, simplesmente para procurar as jumentas do seu pai, diz a Bíblia que quando ele olha para Samuel, olha para Saul, a Bíblia diz que ele sabe que está vindo o futuro rei de Israel, e ele então unge a sua cabeça com óleo. Ali foi o primeiro sinal. Ele estava numa rota. O segundo sinal seria a manifestação. O que seria isso? Seria o seu ato de vitória sobre os filisteus. Porque naquela época os filisteus eles estavam oprimindo a nação de Israel. E o terceiro sinal seria a confirmação. Que confirmação seria essa? Pelo povo e pelo profeta. Saul então ele seria ovacionado. Ele seria o rei de Israel. Alguém que governaria segundo o coração do Senhor. O que é interessante é que Saul ele começou a trilhar esse caminho. Mas a palavra vai dizer para nós que a sua desobediência o fez desviar do seu propósito. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes nós começamos bem, mas no caminho nós desobedecemos. E quando desobedecemos, desviamos da rota. E quando desviamos da rota, nós saímos do propósito. E quando nós saímos do propósito, a vontade do Senhor, ela não pode se cumprir da nossa vida. O que ocorre é que quando nós desviamos do propósito, nós desviamos da nossa responsabilidade. E quando Saul ele fez assim, ele precipitou o processo da sua ascensão. Então o Senhor ele está falando ao nosso coração ao longo desses dias e também nessa noite, que nós devemos trilhar o caminho conforme o Senhor nos tem designado. Nós devemos andar no caminho da observância da sua palavra, nós devemos andar em obediência. Você pode dizer amém? Amém. Mas a Bíblia diz que Saul, ele cometeu um erro gravíssimo, desobedecendo a direção de Deus por meio de Samuel. A Bíblia diz que Saul, ele usurpou o ofício sacerdotal.
aquilo que que cabia apenas ao sacerdote. Samuel havia declarado que Saul deveria esperá-lo, e que então, quando ele lá chegasse, depois de 7 dias, ele sacrificaria ao Senhor, e então ele seria homologado como o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que, na sua impaciência, sendo assim fortemente oprimido, ou sofrendo pressões internas, pressões externas, assim como nós ouvimos ontem, temendo o povo, a Bíblia diz que Saul, ele resolveu oferecer um sacrifício ao Senhor, algo que ele não deveria ter feito. E é interessante porque a Bíblia vai dizer para nós que logo assim que ele prepara os sacrifícios e ele oferece os sacrifícios, Samuel chega. Foi algo imediato, foi algo repentino, foi algo que, como que ele pensava que não aconteceria, mas Samuel já havia declarado que assim aconteceria. Mas sabe o que é interessante? Que outros sinais foram ditos por Samuel e que se cumpriram, e Saul os viu cumprir. Ele disse onde estavam as jumentas do seu pai, e as jumentas estavam lá. Ele disse que ele encontraria profetas, e esses profetas lhe dariam pão para comer, e ele encontrou esses profetas no caminho que lhe deram pão para comer. E a Bíblia diz que ele encontraria também profetas que estavam profetizando, e que o Espírito do Senhor cairia sobre eles, e com eles ele profetizaria. E o Espírito do Senhor caiu sobre ele, e ele começou a profetizar. Então perceba que sinais lhe foram dados, e sinais foram cumpridos. Mas ainda assim, a palavra diz que ele desobedeceu. E a palavra de Samuel para Saul foi: você agiu insensatamente. Meus amados irmãos, Deus também havia orientado Saul que quando ele derrotasse os amalequitas, ele deveria destruir tudo, deveria matar a todos, incluindo até mesmo o seu gado. E aqui Saul comete mais um erro gravíssimo, desobedecendo a ordem do Senhor. Sabe por que na prática, quando o Senhor nos dá uma direção e nós não obedecemos a sua direção, o que nós estamos declarando é que nós sabemos fazer melhor do que Ele, e que é preciso que então Ele se coloque no seu lugar, porque nós é que sabemos fazer as coisas. Então, ainda que Ele não tenha declarado isso, mas com a sua atitude, era isso que Saul estava declarando. E sabe o que é que nós aprendemos aqui também? É que mesmo vitoriosos, nós podemos ser fracassados. Porque note, Saul, ele derrotou os amalequitas, ele venceu o seu rei, ele venceu o seu exército, ele arrasou com quase tudo, e só não arrasou com tudo porque ele não foi obediente ao Senhor. Então, talvez aos olhos de muitos, ele foi vitorioso, mas a verdade é que aos olhos do Senhor, ele foi um fracassado. O que de fato determina o nosso sucesso não são as nossas vitórias, mas é a nossa obediência ao Senhor. Você pode dizer amém? Talvez Saul estivesse olhando para as pessoas que estavam ao seu redor, talvez Saul estivesse olhando para o seu reinado, para as nações vizinhas, eu não sei, mas o fato é que ele não estava olhando para onde ele deveria estar olhando, que era para o Senhor. E a Bíblia diz que ele desobedeceu. O que eu pergunto aqui é: o que de fato nós almejamos? A vitória diante dos homens ou a aprovação dos céus? O que é que pulsa no nosso coração? O que é que arde no nosso coração? Qual é o intento do nosso coração? Qual é o desejo do nosso coração? É sermos reconhecidos pelos homens? É termos razão? É sermos vitoriosos? É sairmos bem na foto? É estarmos bem, na fita? Ou sermos aprovados pelo Senhor? Porque muitas vezes a aprovação dos céus significa inadequação na terra. A Bíblia vai dizer para nós que houve um homem que veio para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, João Batista, desde o ventre da sua mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele vivia nos desertos.
diferente de todas as demais pessoas. E ele vestia uma roupa de peles de camelo e comia gafanhotos e alimentava-se com mel silvestre. Certamente muitos olhavam para João Batista e declaravam acerca dele que ele não era alguém muito bem da cabeça, irmãos. Mas o fato é que os céus conheciam aquele homem. O que nós devemos almejar no nosso coração não é reconhecimento de homens. O que nós devemos almejar no nosso coração é o conhecimento dos céus, amém? Nós devemos ser conhecidos pelos céus e aprovados pelos céus. Sabe o que é interessante? Porque Saul, ele poderia ter uma linhagem como descendência sobre o trono de Israel para todo sempre. E por que isso não aconteceu? Porque ele preferiu vitórias transitórias ao invés de vitórias eternas. O que é que nós desejamos? O que é que nós almejamos? Será que nós desejamos simplesmente vitórias sobre pequenas circunstâncias? Ou nós desejamos de fato ser vitoriosos por toda uma eternidade? E sabe o que nós também aprendemos aqui? É que desculpas não cabem diante daquilo que o Senhor nos requer como obediência. E Saul, ele teve as suas desculpas. Ele quis justificar diante de Samuel por que ele desobedeceu. Ah, Samuel, você demorou muito para vir e o povo estava inquieto. Nós precisávamos nos preparar para a guerra e nós precisávamos então sacrificar ao Senhor. Nós não poderíamos seguir adiante enquanto não sacrificasse ao Senhor. E como você não veio, então eu resolvi fazer o sacrifício. Desculpas. Ele simplesmente teve desculpas. Quando ele vence os amalequitas, a palavra diz que o Senhor deveria ter matado todos, e ele permanece ali com Agag, rei dos amalequitas, vivo, e também ele separa os melhores animais, e ele disse assim: não, eu não os matei porque eu queria sacrificar para o Senhor. Queridos, não importa aquilo que nós intentamos no nosso coração, a única coisa que o Senhor requer de nós é obediência. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que quando Samuel começa a ouvir essas desculpas esfarrapadas de Saul, ele vira as costas para ir embora. E Saul, então, num ato de desespero, ele se agarra ali no vestido de Samuel, e ele tenta segurar Samuel, e ele, segurando na sua veste, a orla do seu manto é rasgada. E então, logo de imediato, Samuel, ele tem no seu coração o discernimento, e ele declara que naquele exato momento o Senhor havia arrancado o reino de Saul, do reino de Israel. Samuel, ele exigiu então que lhe trouxessem Agag, o rei dos amalequitas. E diante de Saul e diante de todo Israel, a Bíblia diz que ele despedaça Agag, e ele diz: o que tem que ser feito, tem que ser feito. É nesse contexto que o Senhor então declara por meio de Samuel a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Declare comigo, diga: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. É preciso nós sabermos, como igreja do Senhor, que as intenções do nosso coração, que os melhores desejos do nosso coração, eles não se comparam àquilo que o Senhor requer em obediência de nós. A intenção de Saul até poderia parecer muito boa, mas não era o que o Senhor queria. E sabe, queridos, nessa caminhada com o Senhor, nós não podemos oferecer ao Senhor o que nós desejamos, mas é aquilo que Ele requer de nós. E Ele declara na sua palavra que o que Ele requer de nós é obediência. Diga comigo, obediência. O Senhor disse para Saul, por meio de Samuel: porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Veja a que ponto alguém que fora escolhido para ser rei de Israel pelo próprio Deus chegou. De escolhido a rejeitado.
A palavra diz: olha, assim como você rejeitou o Senhor e a sua palavra, o Senhor, Ele também te rejeita. E foi assim que Davi foi levantado para cumprir o papel de rei em Israel. Papel esse que Saul não pôde completar por causa da sua desobediência. Você consegue perceber o desastre que é a obediência no curso das nossas vidas? Nós não podemos andar em desobediência, mas nós precisamos andar em obediência. O interessante é que o chamado de Deus para Saul envolvia muitas conquistas frente aos seus inimigos. E a promessa da parte do Senhor é que ele seria vitorioso sobre todos eles, mas a sua desobediência colocou tudo a perder. Meus amados irmãos, depois da sua rejeição, diz a Bíblia que Saul já não era mais aceitável diante dos olhos do Senhor. Diz a palavra do Senhor que, embora ele ainda tenha permanecido no trono por alguns anos, ele fora rejeitado pelo Senhor. Alguns estudiosos chegam a declarar que ele ainda reinou por 40 anos. E é interessante que nesses 40 anos ele enfrentou muitas batalhas. E nessas batalhas ele ainda foi vitorioso sobre muitas. Mas os céus já não mais o reconheciam. Ele já não era mais alguém, sabe, que tocava o coração do Pai. Então o que é que nós entendemos aqui da parte do Senhor para as nossas vidas? O que vai nos levar a conquistas permanentes em nossas vidas é a obediência ao Senhor. Diga amém. Nós precisamos entrar no lugar de obediência e permanecer nesse lugar de obediência. E nesse lugar de obediência nós não podemos ceder às circunstâncias, sejam elas favoráveis ou sejam elas contrárias, sejam elas opressivas ou não. O que o Senhor requer de nós é obediência. Mais uma vez, diga comigo: obediência. Note, o Senhor tem posto diante de nós um caminho de conquistas. Diga amém. E o Senhor deseja que nós tenhamos êxito nesse caminho. Diga amém. Mas o que vai determinar o nosso sucesso é a obediência. Diga amém. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: o caminho que o Senhor tem para você é um caminho glorioso, mas a sua obediência determinará o seu sucesso. Amém? Olha, como nós vimos ontem, a performance e o temor dos homens não podem ser maiores do que o nosso nível de obediência ao Senhor. Nós precisamos perseverar na obediência, precisamos permanecer obedientes. Se nós quisermos entrar nesse lugar de conquistas que o Senhor tem para nós, nós precisamos trilhar um caminho de obediência. E muitas vezes a obediência, ela não fará sentido para nós. Muitas vezes vai fazer mais sentido tomar caminhos alternativos. Muitas vezes vai fazer mais sentido permanecer aonde o Senhor está nos mandando sair. Em outras vezes vai fazer mais sentido ir para onde o Senhor está nos mandando permanecer. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é sermos guiados pelo Senhor, guiados pela sua palavra, permanecer nele, crendo que de fato o que ele tem para nós é o melhor. E o Senhor tem reservado para nós um ano extraordinário. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E o Senhor te diz: a única coisa que ele requer de você é obediência. Amém? Amém? Se formos obedientes, nós vamos viver o melhor do Senhor nesse ano, irmãos. Nós vamos viver o que nós nunca vivemos como igreja, se nós permanecermos no lugar da obediência, se nós trilharmos o caminho da obediência. O Senhor, ele continua falando como ele falou no passado. O Senhor, ele continua fazendo a sua vontade conhecida, ele continua revelando seu coração, ele mostra o seu querer. E quando nós então obedecemos a sua vontade,
nós vivemos o melhor dele para as nossas vidas. Amém? Quanto o Senhor já não nos falou ao longo desses dias? Quantas direções já não nos foram dadas ao longo desses dias? O Senhor, Ele veio preparando o nosso coração, nos mostrando o caminho aonde nós devemos caminhar ao longo desse ano como igreja. E nesse último dia, o Senhor está dizendo para nós: permaneçam obedientes. Nós não podemos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas nós precisamos permanecer na obediência. Amém? Você crê que o que o Senhor tem para você é extraordinário? Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.